usar o vibrador Miracle? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje eu vou falar sobre o vibrador Miracle. Normalmente, nas massagens tântricas, nós utilizamos o vibrador Bullet Ultra 7, que é esse aqui, tá? Ele tem 7 velocidades, porém nós só utilizamos as 3 primeiras. Que a primeira é o fraco, a segunda é o médio, a terceira é o forte, tudo contínuo. Da 4ª velocidade em diante não é mais contínuo, são pulsações, então não é tão interessante para massagem tântrica. E qual que é a diferença desse aqui, né, que é o Bullet, para o Miracle? A diferença é que o forte do Bullet é mais fraco que o Miracle. Então o Miracle ele tem 2 velocidades, o fraco e o forte. E o fraco do Miracle é mais forte que o forte do Bullet, tá? Então, o fraco e o forte. Em que situação que nós utilizamos o Miracle em uma massagem tântrica? É o seguinte. Quando nós iniciamos a massagem Yoni, que é a massagem na vulva, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, nós iniciamos sempre com o vibrador Bullet, tá? E daí, o que acontece? Algumas pessoas têm o clitóris muito insensibilizado, elas não conseguem sentir. Então, meio que passou o dedo no cotovelo, passou o dedo ali no clitóris, é a mesma coisa. A pessoa não está sentindo nada. Então, para ela começar a sentir, muitas vezes eu preciso de uma intensidade um pouquinho maior, que é o que o Miracle vai proporcionar. Então, o Miracle, ele consegue trazer uma sensibilidade, uma força um pouquinho mais intensa do que o Bullet para as pessoas que não conseguem sentir, tá? Então, nesse tipo de situação onde a pessoa tem muita dificuldade de sentir, eu vou utilizar o Miracle, tá? Mas é apenas quando ela realmente não está conseguindo sentir. Não é quando ela não alcança o orgasmo, porque se ela já está sentindo com o Bullet, mesmo que ela ainda não esteja alcançando o orgasmo, muito provável, conforme vai ocorrendo o processo de sensibilização, que não acontece nem sempre numa primeira massagem, né? Muitas vezes são 2, 3 massagens, até 6 para ir sensibilizando. Então, conforme for sensibilizando, ela vai alcançando esse prazer, esse orgasmo, virando para o orgasmo. Então, pessoas que não sentem, às vezes, é necessário o Miracle. Existe uma outra situação que é onde normalmente eu costumo utilizar, porque é muito raro uma mulher que não vai sentir nem no forte do Bullet. Então, geralmente eu utilizo o Miracle num nível que a gente chama de nível 3 da massagem tântrica. Como que funciona esse nível? Pensa só como se você fosse num treinamento na academia, você é uma pessoa sedentária, você começa ali com um pezinho de 2 kg. Conforme você vai ganhando força, você muda para o pezinho de 3, porque o de 2 já está ali fraquinho, já está leve para você, e daí você aumenta para 3. Depois de algumas semanas, você aumenta para 4. Então, conforme você vai se fortalecendo, você vai subindo o nível de sustentação. A mesma coisa acontece com o clitóris, tá? A gente começa aí com o vibrador Bullet numa massagem que a gente chama de nível 2. Então, o nível 1 é a gente despertar a potência do corpo, que é a massagem sensitive. A gente faz 1 hora de massagem sensitive. No nível 2, esse corpo já está desperto, então não preciso de 1 hora de sensitive, eu posso fazer uns 30 minutos, 20 minutos talvez de sensitive e o restante da massagem, de 30 a 40 minutos, de massagem Yoni, que é a massagem na vulva, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris e o vibrador Bullet Ultra 7, ok? Conforme essa pessoa já está alcançando o hiperorgasmo, que é esse orgasmo que se expande para o corpo todo, a gente avança para a fase 3. O que é a fase 3? É a fase multi-orgástica, tá? Onde a gente vai fazer 1 hora de massagem genital. Então, essa 1 hora, normalmente, ela vai ter cerca de 20 a 30 minutos
de massagem manual e depois de 30 a 40 minutos com a utilização do vibrador. O que acontece é que, mesmo que ela tenha um clitóris sensibilizado, eu vou iniciar com o bullet no fraco e num determinado momento ela vai se adaptar com aquela intensidade. Então, o corpo dela vai pedir que eu aumente para o médio, assim como se a gente estivesse na musculação e daí o corpo pediu para aumentar ali o pezinho. Ok, aumentei para o médio. Vai chegar um momento que o corpo vai se acostumar com o médio e daí não vai ter tantas respostas. Esse é o momento de aumentar para o forte. A mesma coisa pode acontecer ou não, tá? Pode acontecer. Então, se acontecer dela estabilizar no forte, o corpo dela está permitindo a gente subir a intensidade. Então, eu vou e entro com o Miracle. Muito raro eu utilizar o Miracle no forte. Geralmente eu utilizo o Miracle no fraco, tá? Porque ele é esse degrau onde eu vou subindo, né? E daí quando eu acabo precisando utilizar o Miracle, eu utilizo geralmente no fraco, não chega ao tempo de utilizar no forte. É muito raro que isso aconteça. Então, o Miracle, ele vem para intensificar a experiência orgástica, justamente porque o corpo tem potencial para alcançar múltiplos orgasmos e chega uma hora que ele estabiliza com aquela sensação. Então, a gente vai subindo os degraus. Existem algumas pessoas que têm medo de usar o vibrador porque acham que o corpo vai acostumar com o vibrador e daí depois não vai conseguir sentir com estímulos manuais ou outros estímulos, né? Sexo oral, enfim. Isso é um mito. Isso acontece se você não souber usar o vibrador. Como que é a forma errada de utilizar o vibrador? São duas. Uma, colocar o vibrador na glande, mesmo que o corpo esteja aquecido, colocou na glande do clitóris, está errado, porque é muito forte para a glande. A gente coloca no corpinho do clitóris, nas laterais do clitóris, tá? O segundo é colocar no corpo frio, sem aquecer, né? Então não teve estímulos no corpo, não teve estímulos no clitóris manual e já coloca direto. Então, como o corpo não estava aquecido, então às vezes você coloca e o corpo não vai sentir ou vai repelir aquela sensação porque não aqueceu aquele corpo. Então, essa forma é errada de utilizar. Muitas pessoas que estão com dificuldade de sentir, coloca direto o vibrador e daí o que acontece? Esse vibrador, se você coloca direto, como o corpo não estava aquecido, a pessoa não sente tanto. Então parece que vai ter que colocar o forte para sentir alguma coisa. Mas coloca o forte por quê? Porque não aqueceu o corpo. Tá? Então não pode colocar o vibrador sem preparar o corpo, sem aquecimento, assim como não pode colocar o vibrador na glande. Se você não fizer isso, ele não vai prejudicar o clitóris, ele vai ajudar a sensibilizar e sustentar maiores níveis de prazer, para quando você estiver na sua experiência de sexo, que você alcançar o orgasmo, que você não pare no primeiro orgasmo, que você consiga sustentar uma experiência de múltiplos orgasmos, né? E muitas pessoas têm objeção também, mas pra que tanto orgasmo? Olha, vivencie uma experiência de múltiplos orgasmos para você entender, que é difícil explicar, tá? Mas além de ser uma experiência surreal, indescritível, né? Quando chega num nível onde a sua mente buga, que você não consegue mais pensar em nada, e você é só sensações, é uma experiência indescritível de prazer, o nível de prazer sobe incrivelmente, é surreal, e o seu corpo começa a produzir hormônios, serotonina, ocitocina, né? Então você começa a ter hormônios circulando no seu corpo do bem-estar, do prazer, do bom humor, né? Então você muda o seu estado de humor, além de você passar por uma experiência que ressignifica a forma como você se sente, porque você se sente plena, você se sente forte, você sente que você superou a morte, porque a sensação orgástica chega num nível que parece que você vai morrer, que você não vai aguentar. E quando você consegue superar aquela sensação de que não vou aguentar e tem um orgasmo mais intenso ainda, você fala, uau! E se sente plena, então você começa a criar novas memórias corporais, que normalmente a gente tem memórias do quê? De rejeição, de abandono, de baixa autoestima, de baixo amor próprio, e a gente se posiciona no mundo a partir de como a gente se sente.
Então a gente começa a se sentir diferente e isso traz um lugar de empoderamento. Quando eu falo empoderamento, né, muitas vezes a palavra empoderamento é deturpada como se empoderar fosse ser superior, ter poder a outra pessoa. E empoderamento não é sobre o outro, é sobre você. Sobre você poder ser a sua verdade, sobre você poder falar sim quando é sim e não quando é não. Sobre você se sentir bem na sua própria pele, na sua verdade. Né? Empoderamento diz respeito a você e não em você em relação ao outro. Tá? Então, é um processo incrível de grande transformação, de conexão com a sua potência sexual, com a sua potência emocional e tudo isso através dessas experiências orgásticas. Então, o Miracle, ele vem para contribuir nesse processo, tá? Muitas vezes não é necessário o Miracle, então ele não é um vibrador que eu utilizo com tanta frequência, só utilizo mesmo quando vejo a necessidade, no caso de pessoas que têm realmente o clitóris muito insensibilizado ou de pessoas que estão desenvolvendo essa potência orgástica e chega no nível onde o corpo pede um pouquinho mais de intensidade. Daí o Miracle ele é super bem-vindo para esse tipo de experiência. Bom, se você quiser aprender técnicas de massagem tântrica, inclusive com o Miracle, tem o meu curso online de Tantra Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo. Vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!